Então, oficialmente, boa noite, galera, né? Que maravilha estar aqui com vocês num momento tão, tão, tão especial, nosso último encontro dessa jornada, uma jornada incrível, sou suspeita de falar. O pessoal está aqui já participando bastante aqui. Boa noite a todo mundo que está chegando agora, pessoal que já chegou. É o nosso último encontro e vamos fechar com chave de ouro aqui, participando bastante pelo chat, depois também trocando ideias aqui. Nosso tema, nosso super tema, é um tema que eu gosto muito de falar, eu acho muito importante, sempre a gente está relembrando como que a gente está gerindo a nossa carreira e falar um pouquinho também de como a gente faz isso com muito protagonismo. Bom, antes de me apresentar oficialmente, eu só vou repassar aqui com vocês como foi essa jornada linda, com essas feras incríveis. A gente teve o primeiro encontro aí oficial com a Tabata, maravilhosa, trazendo aí um pouquinho da nossa história de pessoa com deficiência, né? Saber como chegamos até aqui. É importante para a gente refletir um pouquinho no nosso papel quanto profissional com deficiência, de como que a gente vai dar continuidade, né, no avanço, nessa luta, romper cada vez mais barreiras. E tivemos também Carol Guinarra falando sobre capacitismo. E um dos pontos que eu acho que é incrível quando a gente fala de capacitismo, é perceber o quanto que a gente vive microagressões, né? E talvez a gente não pare para pensar no quanto que ela impacta de verdade a nossa carreira. E por último, terça-feira, tá quentinho ainda no coração de todo mundo, teve a Catinha, né? Trazendo aqui para gente, dentro dessa jornada, sobre empoderamento, autoconfiança, e um dos pontos altos é lembrar que empoderamento é algo coletivo, é aquilo que ajuda para que a gente abra espaço para que outras pessoas venham também. Então, assim, aquecendo o nosso coração para chegar até agora no nosso quarto encontro, onde a gente vai falar um pouquinho sobre carreira e protagonismo de profissionais com deficiência. Só para fechar tudo isso que a gente viu até aqui. E eu ouvi falar muito sobre o quanto que todo mundo aprendeu bastante. Toda vez que eu também troco essa figurinha com essas feras, eu aprendo muito. Bom, essa sou eu, muito prazer, Fabiane Machado, mas eu gosto que me chame mesmo é de Fabi. Eu sou uma mulher parda, com cabelos castanhos escuros. Na foto que está aqui na minha apresentação, eu estou com o cabelo bem curtinho, acima do ombro. Hoje ele está maiorzinho, porque eu deixei crescer nessa temporada que a gente está, né? Então, eu estou deixando crescer um pouquinho, daqui a pouco eu corto de novo. E eu sou uma mulher que estou usando hoje um vestido azul, de fundo azul aqui para combinar com a Tim, né? Com girassóis, que são minhas flores favoritas, com um casaco preto por cima. Sou uma pessoa com deficiência, né? E estou aqui também com a minha fiel escudeira, que é a minha cadeira de rodas. Na foto, eu estou com a minha cadeira antiga, que é a cadeira roxa, mas hoje em dia eu já estou de cadeira nova, eu falo que eu estou de carro novo, que é uma cadeira preta incrível, que eu já estou apaixonada. Bom, não estou sozinha, ninguém faz nada sozinho, então estou muito bem acompanhada com as nossas intérpretes de Libras aqui. Temos a Liene. Liene, boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. A Liene é uma mulher branca, com cabelos escuros, está aqui com uma blusa preta, com fundo branco. A Camila eu não consigo visualizar, porque ela está ainda está de câmera fechada. Ai, abriu a câmera. Obrigada, Camila. Camila também é uma mulher branca, Camila, assim que você se declara, só para eu ver se não é o vídeo aqui. Ok? Parda. Parda, obrigada. Mulher parda, com cabelos também castanhos, né? Aqui, mais ou menos na altura do meu, passando um pouquinho do ombro, também tá de blusa preta e com fundo branco. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Bom, eu gosto de começar falando sobre mim,
que a minha melhor parte é ser mãe. Eu tenho uma galerinha aí aos meus cuidados, né? Então, eu sou mãe de Ashley, mãe de Vitória, mãe de Davi agora, que é meu enteado que está morando comigo, e mãe da pequena Cristina, né? Eu tenho aí a honra, o privilégio de criar 3 mulheres, e o meu primeiro menino, eu falo que eu já comecei descobrindo que os meninos comem mais do que as meninas, né? Então, eu estou tendo o privilégio e a honra de criar essa galera, e como mãe de meninas, né? É uma jornada aí também. Eu brinco e falo que, como ninguém é perfeito, eu também sou casada, mas eu tenho meu fiel escudeiro também, que é o Denilton Cunha, meu parceiro. Quem me conhece pessoalmente, né, onde eu já estive presencialmente, acaba conhecendo ele também, porque a gente está sempre muito junto, né? Somos muito parceiros de vida, de trabalho, de tudo. Sou aí parceira de Catinha na questão de aventuras. Eu amo aventuras, né? Eu já gostava antes. Depois da minha deficiência, eu já conto essa parte para vocês. Eu continuei gostando e fui descobrindo novas aventuras aí como pessoa com deficiência. Então, eu sou amante de coisas radicais, gosto de fazer um rapel, gosto de descer uma tirolesa. Assim, eu me aventuro bastante e achei uma parceira perfeita de aventuras que é a Catinha. Aqui, né, na Talento Incluir, também sou consultora de diversidade e inclusão. Trabalho mentorando aí algumas pessoas também na minha jornada profissional. Sou coach de carreira e analista comportamental, mas eu não comecei a minha carreira nessas áreas, né? Então, lá atrás, eu comecei a minha carreira como profissional da área da saúde. Eu era técnica de enfermagem, socorrista, e era o que eu assim, era apaixonada, amava de verdade fazer. Só que há 8 anos atrás, aos meus 29, porque hoje eu estou com 37, né? Eu caí de patins, escorreguei, caí sentada, estava ensinando as minhas filhas a andar. As pessoas sempre me perguntam se foi alguma coisa assim, né? Mais acidente. Não, foi só uma queda de patins mesmo. Eu nem considero muito altura, porque eu tenho 1,63 de altura. E aí o disco foi para trás, comprimiu minha medula e cá estou eu, né? E aos 29 anos, eu não sei vocês, mas a gente costuma planejar muita coisa para os 30, né? Eu simplesmente vi a minha vida zerando, porque primeiramente as pessoas falavam que eu não poderia ser, né, mais a profissional na área da saúde que eu era. A gente está muito acostumado a ver a pessoa com deficiência sendo paciente e não a pessoa que atua, o profissional de saúde. E eu também não conhecia pessoas nessa área, né? Não conhecia pessoas com deficiência que atuavam na área da saúde. Então, naquele primeiro momento, eu realmente acreditei que eu não poderia ser mais uma profissional dessa área. Foi muito dolorido para mim e me deixou um pouco perdida ali naquele primeiro momento. E agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou começar de novo, do zero, né? Uma nova carreira, sendo que eu sou aqui do Espírito Santo, não sei se tem conterrâneos aqui, né? Aqui, a maioria das vagas para pessoas como eu, que usa cadeira de rodas, costumam ser nas áreas administrativas. E eu não tinha experiência administrativa, as minhas experiências eram operacionais. Então, eu tive que estudar bastante para aprender como me posicionar no mercado, como fazer um currículo atrás. Olha, tem conterrâneo aqui, Priscila! Somos capixabas aí. Bom, então eu tive que aprender a fazer o meu currículo ser atraente, porque eu não tinha mais experiências ali para oferecer. Isso foi um grande desafio, né? Mas eu consegui uma oportunidade. Eu consegui entrar numa organização que me deu essa oportunidade. Eu fui muito franca na minha entrevista em dizer, né, como era a área de planejamento estratégico, eu lidaria diretamente com processos, qualidade, né? Tem mais capixaba aparecendo aqui, estou ficando feliz. E aí eu falei muito francamente que eu não tinha conhecimento, mas estava disposta a aprender. E eu tive, sim, um grande privilégio de estar sendo recebido ali por um gestor
que era uma pessoa muito aberta, muito inclusiva, e ele virou para mim e falou: Fabi, você tem alguma dúvida? Eu tinha todas as dúvidas do mundo. Mas eu me posicionei naquele momento e falei: sim, o que você espera de mim nos primeiros 3 meses aqui? Ele tomou um susto, porque ele não estava pronto para essa pergunta, e aí ele teve que entregar o ouro para mim. Ele falou: olha, eu preciso que você aprenda rápido. Eu falei: pode me contratar. E eu consegui a vaga, e ele deixou muito claro a partir dali que entrar, né, era com ele, crescer era comigo. E isso fez toda a diferença para eu entender que dependia muito do meu esforço, do que eu estava ali disposta realmente a alcançar dentro daquele novo cenário, né? Ter que aprender tudo do zero não foi fácil, não. Mas eu encontrei também pessoas que não eram tão inclusivas, eu encontrei barreiras, porque esse gestor ele não ficou ali, né, comigo, depois ele saiu para outra área e a minha vida não foi tão feliz assim depois disso, porque a vida é isso, né, é cíclica, e às vezes a gente não está exatamente da forma como gostaria. E como é a realidade de muitas pessoas com deficiência, eu também passei por bastante barreiras do capacitismo, de pessoas não inclusivas, que sim começaram a impactar o meu desenvolvimento. E aí foi hora de pensar bastante, né, naquilo que eu queria e como eu estava desenhando a minha jornada dali por diante. Bom, eu vou contar mais para vocês daqui a pouco, né? Mas daqui é importante já trazer para reflexão. Como que está você hoje? Né? Como que está você na sua jornada hoje? Existe uma pergunta que fazem muito, muito, muito para a gente e provavelmente já fizeram para você. Essa pergunta aqui: o que você quer ser quando crescer? A gente já ouviu, talvez até já fez muito essa pergunta para algumas crianças, né? É muito comum a gente ouvir essa pergunta. E essa pergunta feita na infância, ela é uma pergunta que parece simples, mas ela guarda algo muito profundo. Ela convida a gente a imaginar não só uma profissão, mas é o seu lugar no mundo, né? Toda vez que eu pergunto para as minhas crianças o que elas querem ser quando crescer, a gente percebe que a resposta da criança, ela não está preocupada com salário, ela não está preocupada com o status em si, né? Mas, ai, Mariana queria ser professora infantil, que delícia! A gente está mais preocupado no que a gente pode ter de lugar no mundo, né? Que lugar que a gente vai ocupar, como que a gente vai contribuir, qual a diferença que aquilo vai fazer. Então, o trabalho, ele é algo muito ligado à nossa essência, né? Geralmente, essa pergunta, às vezes, né, tem pessoas que falam, crianças que falam, eu queria ser bombeiro, eu queria ser juiz, astronauta, filho. Pois é, porque está muito ligado a quem a gente é por dentro, né? As coisas o tamanho dos nossos sonhos, então a diferença que a gente quer fazer. Olha, a Regina quer se tornar uma palestrante. Maravilhoso, uma mulher preta com deficiência, uma pessoa que tem muito, muito, muito para contribuir. Bom, então a gente precisa pensar bastante, né? O que você tinha pensado para você, né? Lá atrás, lá na sua infância, quando você respondia essa perguntinha, né? O que eu quero ser quando eu crescer? E agora, né? Como que tá essa jornada, né? A gente precisa lembrar que trabalhar não é só produzir. A pressão do dia a dia, né? Estar dentro de uma organização, a cobrança por resultados, às vezes faz a gente pensar sobre isso, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, mas nós não somos máquinas, nós não somos, né, equipamentos automáticos. Então, trabalhar não pode ser só produzir. A gente precisa lembrar que trabalhar é pertencer.
Para pensar, a gente passa mais, né, da metade do nosso dia dentro do ambiente profissional, conectados ao ambiente profissional. A gente precisa, de fato, fazer com que esse lugar ele também seja nosso, né? A gente também precisa lembrar que trabalhar ele também tem a ver com a contribuição, como que você contribui com aquele ambiente. E isso, com certeza, vai ampliar o pertencimento. Outro ponto que a gente precisa lembrar é que trabalhar significa viver a sua identidade. Tem que ter a ver com a sua identidade. Tá, eu não estou, Fabi, fazendo o que eu queria ser quando crescesse. Vou pegar o exemplo do Phil. Ele pode não ser um astronauta, mas é importante que ele encontre a identidade dele com o que ele faz hoje. Eu acredito que ele tenha encontrado. Então, como que está você nesse processo? Você vive a sua identidade aí no ambiente ou nas suas experiências? Você fez isso se você não estiver atuando no momento? Então, é importante parar para refletir isso também, né? E por último, trabalhar é deixar a sua marca, né? Tá deixando sua marca aí, né? Ou quando você tiver a sua oportunidade, ou se você já teve essa oportunidade, como que foi? Você deixou sua marca? O que as pessoas elas falam, né? Então é importante. Deixa eu ler um comentário da Babi que falou assim: quando eu era criança, nunca me perguntaram isso. Perguntavam para as irmãs, mas para mim não. Eu entendia que a pergunta não era para mim porque eu era diferente da família. Real isso, viu? Obrigada pelo seu comentário. Isso acontece muito com as pessoas que nasceram com deficiência. A expectativa, né, de quando há uma criança com deficiência, a expectativa não é de que ela vai ser um bombeiro, uma bombeira, não é de que vai ser um astronauta, uma astronauta. As pessoas ficam perdidas porque elas não têm referência. E eu me senti exatamente assim quando eu me tornei uma pessoa com deficiência. A falta de referência faz com que as pessoas não tenham essas expectativas. Mas agora, quanto adultos, a gente está aqui para mudar isso, né? Então, o nosso papel no ambiente profissional, a nossa jornada profissional, ela reflete não só em nós, mas quando a gente fala, como eu falei aqui, de contribuição, ela vai refletir também em aquelas pessoas, naquelas pessoas que vão vir. Aquelas crianças com deficiência que estão para chegar, né, na fase adulta, ingressar no mercado de trabalho, precisam de referências. E nós, pessoas que estão né, no momento produtivo de carreira, no momento dessa jornada, somos nós que vamos precisar trabalhar para que o futuro dela seja diferente do que foi para muitos de nós. Após os 8 anos, eu pensava em cuidar de pessoas, adorava ficar com a minha avó e acompanhá-la nos passeios. Que delícia! Bom, para pensar, olha, esses comentários, né? O quanto que ele diz muito realmente sobre a identidade, né? O quanto que a gente se reconhece naquilo que a gente pensou em fazer de fato. Então, refletindo aí, você começa a perceber a sua identidade, né? Naquilo que você pensou para você. Só que a gente sabe que muitas pessoas com deficiência, né, para a gente entrar no mercado de trabalho, é quase sempre por onde não foi pela porta que a gente sonhou, mas pela porta que se abriu. Essa é uma realidade, né? Como foi o meu caso. Quando eu fui voltar, eu olhei e falei: o que, que tem para mim aqui, dentro desse cenário? E eram vagas administrativas que de verdade não me atraíam, não faziam o meu coração bater mais forte, mas era o que tinha. E eu acredito que de muita gente aqui, né, também pode ter acontecido exatamente a mesma coisa. Então, a gente acaba entrando, na verdade, pela porta que abre. Né? Que bom que temos hoje em dia, aí, vocês viram, né, junto com a Tabata, hoje a gente tem uma lei que nos apoia para que essa porta se abra. E a gente precisa realmente aproveitar essas oportunidades. Só que às vezes a gente se adapta tanto, se molda tanto, que esquece o que a gente queria de verdade. Né?
aquele sonho que você tinha, ele vai ficando adormecido, né? Ele vai ficando aí para trás. Deixa eu ver, ó, contribuições aqui. Bárbara, desde os 13 anos eu dizia que seria jornalista. Eu sou jornalista, formada faz 15 anos, que ótimo! Mas fui convidada para ser gestora de ONG, de pessoas com deficiência, há alguns anos e amei. Quando consigo junto as duas coisas, ser gestora de projeto social me fascina. Olha que experiência, né? E também é Ilka Teles. Eu também fui a primeira mulher a obter graduação em pós na família. Já estão deixando a marca de vocês, é isso daí, né? Então, exemplos claros, né, de pessoas que não se deixaram simplesmente adaptar, mas a realidade da maioria é o contrário, né? A gente acaba se adaptando muito e a gente às vezes esquece o que queria, né? E aí a gente tem que parar para pensar um pouquinho, né? O quanto que isso impacta. Não é sobre a gente falar, mas eu sou culpado. Não, não é. É sobre o contexto. Existem opressões veladas, o próprio capacitismo cotidiano, a falta de escuta real. Tudo isso vai minando a nossa coragem. Pode minar a nossa coragem, né? Mas é muito necessário a gente romper o ciclo da passividade. Então, tudo bem, né? Não é a dizer que nós não somos gratos pela oportunidade que é dada, até porque eu falo que a gente, né, independente se nasce com deficiência ou adquire a deficiência, e a gente pode ser aí, ter algumas coisas que a gente é isento, mas boleto chega para todo mundo. E a gente precisa pagar os boletos. Então, quando a gente para pensar que precisa de uma oportunidade, não chegou aquilo que eu queria, eu vou aproveitar o que tem por aí. Mas é preciso todos os dias relembrar qual que era o seu objetivo, aonde você queria chegar, né? E romper o ciclo da passividade, para não deixar simplesmente, né, essas questões voltadas para as barreiras que são impostas a nós todos os dias, elas minem a nossa coragem, minem aquela vontade que a gente tinha de chegar onde a gente queria, né? Então, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de jornada, quando a gente fala de ser um protagonista da nossa história, é importante a gente se perguntar: você realmente se sente uma pessoa protagonista dessa jornada? Ou você só tem reagido às oportunidades que surgem? A gente precisa aproveitar, mas sem deixar perder o nosso protagonismo, tá? Então, é mais esse momento aqui é mais para a gente parar para refletir em como estamos lidando de verdade com a nossa jornada. Porque, como a gente já falou aqui, ela tem ligação direta com quem nós somos e qual é a nossa real essência como ser humano, né? Então, se você estiver dentro desse ciclo de passividade, chegou a hora de romper, né? Bom, e aí fica essa pergunta: de verdade, quem está no comando da sua história? Até aqui, a gente viu que quando a gente para analisar aonde a gente está nessa trajetória, talvez a gente possa se dar conta de que não estamos indo na direção que a gente sonhou, né? Talvez a gente se deixe levar pelas circunstâncias, tá tudo bem, né? Mas esse encontro hoje é justamente para ajudar a ampliar a consciência e a retomada da autoria do seu caminho profissional. Então, como é que a gente faz isso? Não tem receita de bolo, mas a gente vai trabalhar alguns pontos aqui hoje para ajudar a ampliar esse entendimento, né? Aqui a Dare Lúcia, né, postou extremamente assim, ainda continuam sendo vagas administrativas, né? É real, a gente percebe. Mas o que pode me direcionar mais, né? Porque, às vezes, eu vou pegar esse comentário, né, da Ari Lúcia, de que a gente realmente acaba recebendo, percebendo muito a questão da vaga administrativa para a pessoa com deficiência. Mas tem algum meio que eu possa, né, romper a barreira e descobrir se aquela vaga, aquele lugar que eu gostaria de ocupar, eu tenho chance de ocupar? Bom,
para começar, ampliar o nosso repertório de conhecimento sobre o universo de pessoa com deficiência é fundamental. Quando a gente encontra uma comunidade tão grande como essa que está aqui, né? A gente sabe que tem muitas pessoas aqui conectadas. A gente precisa se unir, né? A gente precisa se conhecer um pouco mais, trocar um pouco mais de figurinha, como diziam. No final do ano passado, lembram que eu contei aqui da minha história, né? Que eu acreditava que eu não podia mais atuar na área da saúde porque eu não tinha referência. Eu também não procurei, né? Naquele início ali, o tanto de pessoas que às vezes falam que você não pode, que não dá, você vai deixando isso para trás, né? Então, no final do ano passado, no evento que eu estava, né, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa com deficiência. Ela é, né, uma médica com nanismo que atua num pronto-socorro de um hospital, né? Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, não é possível. Acho que eu não procurei direito. Acho que eu não fui atrás das referências certas. Eu me deixei levar por aquilo, aquela bolha, o meu universo, aquilo que eu conhecia naquele momento. Tudo bem, né? Mas hoje eu tenho consciência de que eu podia ter procurado um pouco mais, né? E talvez quando eu encontrei com ela, meu choque foi muito grande, porque eu pensei assim: opa, será que eu não desisti cedo demais do meu sonho? Será que eu não desisti rápido demais de quem eu queria ser quando eu crescesse? Foi nesse momento que a chave virou. E aí, esse ano, eu me propus a um novo desafio, né? Já estou aqui nessa jornada como consultora de diversidade e inclusão. Amo o que eu faço, sou extremamente apaixonada pela minha função, pelo meu trabalho, pela minha contribuição nesse universo, mas eu confesso que meu amor pela área da saúde nunca morreu. E aí eu me desafiei a começar do zero, né? Eu me matriculei na faculdade de biomedicina. E aí surgiram várias perguntas. E agora, como vai ser isso? Será que o ambiente está preparado? Será que eu vou conseguir? Mas esses serás, eles vão se rompendo todos os dias, quando eu me desafio, quando eu me proponho, porque eu lembro todos os dias. Eu não tenho mais 18 anos, eu tenho 38 agora. A energia não é a mesma, né? E é claro que tem essa barreira também, tem a barreira da maternidade, tem a barreira de trabalhar, né? Então, todas as noites, quando eu estou muito cansada, eu falo assim, mas tá bom do jeito que tá. Será que eu tenho mesmo? Eu lembro do meu sonho, eu lembro de quem eu queria ser quando eu crescesse, e aí eu vou. E lá eu consigo ir rompendo outras barreiras. Eu digo para todo mundo, eu nunca mais vou deixar de fazer o que eu faço, né? Que é olhar para as pessoas com deficiência em especial, só que no futuro eu quero poder fazer isso atuando lá, né? Como pesquisadora, dentro da área da saúde, achando novos caminhos, né? Então, no futuro, vocês vão ouvir falar de mim, realizando o meu sonho de voltar para a área da saúde. Eu estou pegando aqui no chat, olha, outros comentários. A Priscila falando, onde eu trabalho, 98% das pessoas com deficiência são assistentes administrativas ou área operacional de porta de entrada também. É uma uma realidade, né? As vagas, Jorginho Alves, as vagas operacionais que trabalhei foram controlador de tráfego de veículos em uma emissora, escala 6x1, auxiliar de apoio administrativo em uma escala também de 12x36, e hoje é despachante técnico de voo, escala 6x1. A pergunta sempre vai ser, Jorginho, tá feliz? Tá na jornada que você queria, né? Era isso que você queria para você? Ponto, né? Nossa médica do trabalho aqui da TIM tem uma deficiência física em uma das pernas, super parceira de diversidade e inclusão. Que linda! Tem a foto dela aqui, uma mulher branca de cabelos castanhos médios, assim, abaixo dos ombros, usando óculos de armação escura e blusa branca, com uma órtese aqui na perna. Bom, é isso, tá vendo? Quando a gente começa a conversar sobre, né, esse assunto, a gente começa a encontrar pessoas que, de repente, vão se tornar a nossa referência. Aquela médica nem imaginava que o fato dela estar ali no mesmo evento, contando a história dela,
ia mexer tanto comigo, a ponto de me tirar do pontinho que eu estava parada e me colocar de novo em movimento em busca daquilo que eu estava procurando, né? Então, eu sempre falo, não tem receita de bolo, mas sim, o autoconhecimento vai ajudar muito a gente a melhorar para saber se a gente está indo em direção àquilo que a gente realmente gostaria. Bom, a gente pode agora, depois de dito tudo isso, fazer junto aqui uma reflexão. Eu vou trazendo aqui as perguntas e eu quero ver vocês colocando aí no chat. Quem quiser, quem puder, pode pegar papel e caneta. Se quiser anotar no celular, né? Use aí a sua tecnologia favorita, aquela que combina mais com você e que te ajuda mais. Mas vamos fazer essa reflexão junto? Então vamos lá. Eu quero saber aí, ó. O que eu estou buscando na minha carreira que eu ainda não encontrei? Vamos ampliar o nosso, né, o nosso repertório de autoconhecimento para entender se a nossa jornada está na direção certa. O que eu estou buscando na minha carreira que eu ainda não encontrei? É reconhecimento? É segurança? É liberdade? Pensa aí um minutinho. Vou dar alguns segundos para vocês irem refletindo em como que tá esse panorama, ó. O Wellington colocou aqui ser valorizado, né? Babi, primeiro emprego. Olha, Babi, vou torcer por você. Vai acontecer. Trabalhar com D&I, Adriano. Recolocação profissional, ser valorizado, Priscila. Deliane, ter visibilidade. Isso aí, pensa aí, ó. O que você está buscando que você ainda não encontrou? Estabilidade, segurança, reconhecimento, oportunidade na área de RH. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Gostaria de trabalhar em uma área que tenha afinidade com o meu propósito. Segura aí, o que a gente já vai falar sobre isso também. Estou buscando recomeço após passar a andar de muletas e sendo uma mulher 50 a mais. Fazer diferença na vida das pessoas. Olha quanta coisa bacana. Vão se descobrindo. Vou trazer a segunda pergunta. Ó. Reconhecimento, oportunidade, muitas coisas boas. Fazer transição de carreira, se formando em análise, desenvolvimento de sistema, muito bom. Ó, segunda pergunta aí para vocês refletirem. Vamos junto, hein? Estou exatamente onde eu planejei estar profissionalmente? Então, você tá? Agora, se você disser que tá, eu vou te fazer uma outra pergunta. O que te trouxe até aqui? Agora, se você não está, eu vou te fazer uma outra pergunta. O que te afastou desse caminho? É importante conhecer, né? Aquilo que te ajudou, que te impulsionou, ou aquilo que te impediu, momentaneamente. Quando a gente conhece os nossos desafios, as nossas barreiras, a gente consegue fazer a mudança de rota com mais facilidade. Então, vamos lá. Ó, já começaram a falar que não está em busca desse lugar, não está onde gostaria. Como psicóloga, sim, minha família e minha persistência foi que ajudou. Olha que maravilhoso. Perfeito. É isso, para pensar. Se você não está, né? Eu quero saber aí o que te afastou desse caminho. E se você está, o que te trouxe até aqui? O Hélito comentou, né? Os obstáculos são aquilo que estão interrompendo, os obstáculos aí da empregabilidade, tá em busca de realização pessoal, aqui Tatiane comentou. Ó, Rafael, consegui meu objetivo, área administrativa, muito bom, parabéns. Joaquim falou que foi interrompido e mudou a trajetória. É isso, a gente tem que ser dinâmico. Deixa eu ver mais contribuições. Acabei entrando nas portas que se abriram, estou longe do objetivo. Tudo bem. E aí, vamos repensar então, né? O que te afastou desse objetivo? Vamos repensar. Agora é a hora, né? Muito bom, gente. Estou adorando a contribuição de vocês aqui. Vamos fazer mais uma pergunta. Qual é o seu papel nas escolhas que você fez até hoje? Eu tenho uma frase que eu gosto muito. Diz assim:
Nós somos o resultado de uma vida inteira. Ou seja, nós fizemos algumas escolhas também. E aí, qual que é o seu papel nas escolhas que você fez? Você fez porque você quis ou porque era o que tinha? A gente sabe que na vida da pessoa com deficiência isso é uma realidade, né? Então, para pensar em um segundinho. Foi porque você quis ou era o que tinha para você? Como eu disse, eu aceitei o que tinha para mim lá atrás, né? A Adriana que falou também, era o que tinha, né? Gilson falou, foi psicólogo da rede Sara de Brasília, que me incentivou a escrever aqui. Ah, maravilha, eu fiz acompanhamento lá, sou apaixonada, gente, deixei muitos amigos lá. Foi porque eu quis, paixão pela área de DP quando eu conheci, maravilha. Depois de passar por várias empresas, entendo que não podemos nos condicionar a ser uma bola de ping-pong, isso mesmo. Temos que construir nossa carreira. Foram as oportunidades que se abriram, viu? É uma realidade, né? Mas vamos continuar na nossa reflexão. Eu já entendi que falta para chegar onde eu quero. Então tá tudo bem, né? Talvez você ainda não está onde queria, né? As suas escolhas, elas foram, né, porque era o que tinha, mas você já fez esse cálculo? O que falta para você chegar aonde você quer chegar, de fato, né? Então a gente precisa refletir nisso também, né? Ah, quando você, né, tá olhando para trás, a gente precisa fazer esse cálculo. O que que faltou para mim? O que está faltando para mim? São referências, são redes de apoio, são oportunidades, né? São realidades. Mas lembra do que eu falei, às vezes a gente só precisa procurar um pouquinho mais nos lugares certos, furar a nossa bolha, né? Falta coragem para romper a barreira, talvez uma barreira geográfica, né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho, né? Falar, como dizem assim, pensa fora da caixa. O que está faltando para você, né? A maioria aqui trouxe, ó, está faltando oportunidade, né? A gente sabe que é uma realidade também. Mas vamos lá. Se eu pudesse falar com a minha criança, meu eu, né, criança, o que essa criança diria da minha trajetória até aqui? Então, se reencontra aí com a sua criança interior, o que ela falaria para você, né? Será que essa criança reconheceria a coragem que você já teve, né? Não, a criança falaria para você não perder tempo, né, Adriana? Então, se reencontra com a sua criança interior, olha para trás, pensa lá no seu sonho, o que fazia seu coração bater, né? O que fazia você ir para a escola mesmo diante de tantas barreiras, que quem nasceu com deficiência também encontrou barreiras na área educacional, então, por que você, né, foi vencendo barreira por barreira? Se reencontra com essa criança para entender o que está faltando aí, né? Outra pergunta que você precisa se fazer: como você pode assumir mais o volante da minha carreira, né, da sua carreira, mesmo em ambientes que limitam? E isso é muito importante, porque a gente vai ter obstáculos, né? A vida da pessoa com deficiência, até agora, a gente está aqui trabalhando para isso, né, deixar de existir, mas por enquanto ainda existe. E ter obstáculo não pode significar para nós entregar o controle. Então, assuma esse volante, né? Como você pode assumir o volante da sua carreira, mesmo que tenham as barreiras que são comuns, a gente sabe que por enquanto existem, né? Outra questão, o que eu quero viver no meu trabalho e não apenas conquistar? Como assim, Fabi? Às vezes você quer viver um ambiente mais inclusivo, né? Nós somos pessoas com deficiência, temos a dificuldade, às vezes, da oportunidade, mas a gente também corre atrás, né? De formação. Vocês estão aqui hoje buscando isso. Então, a gente também pode se colocar no lugar de observar um pouco e escolher também. Então, o que você quer viver no seu trabalho, né? Pode ser boas relações, os valores que vocês já trouxeram, algum equilíbrio. Então, você pode, por exemplo, tem pessoas que falam comigo assim: ah, Fabi, hoje eu quero trabalhar, né, num lugar que eu consiga ter mais tempo para minha família. Eu quero viver um lugar onde eu possa ser quem eu sou,
Então, a gente não quer só conquistar a parte financeira, a gente também precisa olhar para outras coisas que a gente também pode conquistar, porque o trabalho é algo que, embora a gente aprendeu que não, mas ele pode ser muito prazeroso, né? Ele pode dar para a gente muita coisa boa. Então, para meditar, né? A Adriana trouxe aqui, ó, equilíbrio da vida profissional e social. É saudável, né? Deixa eu ler o comentário aqui da Daniela. Quando criança, sempre quis ser independente e o meu trabalho me proporciona uma grande satisfação de contribuição financeira. Show, gostei. A minha criança diria que você fez o que tinha que ser feito. As outras pessoas deveriam ter mais empatia com o próximo. Verdade, Wellington. Obrigada pela sua participação. Bom, e aí? Você sabe quais são suas referências? Vamos falar de referência. Qual que é o impacto da referência na nossa vida? Bom, eu contei lá o nome dela, a doutora Fernanda, que foi essa referência para eu retornar, né, até agora para o meu sonho, para a reconstrução do meu sonho. Mas quando eu me vi num ambiente que era excludente, quando eu vi assim, poxa, não é possível, né? Eu comecei a trabalhar com a área de consultoria, de palestras, eu falava bem assim, poxa, eu queria fazer isso para pessoas com deficiência, porque eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. E aí eu achei uma referência, que está aqui comigo hoje, que é a Tabata. Eu conheci a Tabata, e quando eu olhei para o perfil, vi a Tabata, eu falei, uau, ela é aquilo que eu quero ser. E ela está aqui, gente, ó, ela pode dizer. Eu conversei imediatamente, falei, como eu posso fazer? Eu já sou uma pessoa que trabalha no ramo, mas eu quero me direcionar para lá. E aí é onde a pessoa se torna a sua referência e te dá o caminho das pedras. Porque ela não era apenas uma consultora, ela era uma consultora, era uma mulher como eu, uma pessoa com deficiência como eu, com uma trajetória muito parecida. Então, ela podia ser a minha referência. E eu fui ganhando outras, né? Ganhei a Kátia, ganhei a Carol, né? Ganho outras todos os dias. Aqui dentro da Talento Incluir, a gente tem um time incrível, né? A gente vai conhecendo pessoas pela jornada. Então, quem são as suas referências? Né? Você já parou para olhar no ao redor? Né? Ah, Fabi, não tenho referência. Vamos buscar? Né? Vamos procurar, vamos pesquisar no LinkedIn um profissional com deficiência, que é aquilo que você pretende ser? Então, a gente tem que furar a bolha, né? Rafael, muitas pessoas me disseram que por eu ser surdo, eu não era capaz. Isso me deixou triste porque eu já tinha experiência na área administrativa e em outras carreiras, mas não me davam oportunidade. Mesmo assim, Deus me deu coragem e eu consegui realizar meu sonho de crescer no trabalho. Parabéns, Rafael, maravilhoso. E fica aqui uma dica. Se você não tem referência, você pode procurar, mas não esqueça, você pode ser uma referência. Então, não desista de chegar onde você precisa chegar. O que te paralisa mais? O medo de errar, o medo de não ser aceito, aceita, né? Aceite, ou o medo de sonhar grande demais? Eu vou pegar o comentário que o Rafael trouxe. Às vezes as pessoas vão falar para a gente que a gente não consegue, né? Aqui, ó, o medo de não corresponder, não se aceita, né? Então, esse capacitismo velado, né? Essa boa intenção em querer te colocar numa realidade que, na verdade, não é sua, pode fazer você sentir medo e pode te frear. Então, analisa aí o que está te paralisando mais nessa jornada, né? Medo de errar, de não corresponder, né? Gente, é preciso a gente entender um ponto aqui. A gente, quem nasce ou quem adquire uma deficiência, passa por um ponto em comum. Ouvir todos os dias que a gente não é capaz, move para dois lados. Ou você acredita, ou você começa a entrar no ciclo de provar para as pessoas. Eu vou fazer, eu vou provar que eu sou capaz. Tudo bem, isso não é errado. O complicado é quando a gente cai no rótulo do herói. E quando a gente cai no rótulo do herói, a gente começa a entender assim: eu não posso errar, né? Eu não devo errar. E aí, por medo de errar, a gente não tenta coisas, né? Mas, ó, como ser humano, a gente está suscetível ao erro, né? Ninguém aqui vai aprender se não errar. Errar faz parte da nossa evolução quanto ser humano. Mas o erro
Na verdade, ele é uma oportunidade de melhoria. Então, faz diferença pelo ângulo que a gente percebe, né, o erro. Então, não precisa ter medo de errar, né? Se eu errar, é porque eu tentei. Pior é eu não tentar. E aí, quando eu erro, eu tenho que parar, analisar por que eu errei e aí sim achar o caminho das pedras de novo, né? A Vivia comentou que hoje, com o diagnóstico, eu tenho menos medo, porque posso ser eu mesma. Faz toda a diferença, né? Se conhecer e sem ter que justificar as dificuldades. Boa. Eu queria fazer medicina ou direito, mas meus pais me desincentivaram. Falaram que eu deveria fazer uma área que as minhas irmãs também fazem. No final, acabou não nos identificamos e não trabalhamos juntos. Fiz odonto por 1 ano e meio e gostei. Que bom que você se encontrou, né? Mas, ó, não desiste do seu sonho, né? E, claro, talvez você não esteja onde queria, está no caminho, né? Fez a sua reflexão agora. Eu vou ter uma última pergunta para você. Qual que é a porcentagem, né, da sua evolução que depende de você? Coloca aí para mim no chat. Qual que é a porcentagem, né, da sua evolução profissional que depende de você, apenas de você, né? Quantos por cento aí está dependendo de você? 50, 60, 70? Quero saber de vocês. 99, 99, 80, 50%, ó, Priscila, 100%. Muito bom, 80, 99, show. 70%. Ó, para quem está no 100%, muito bom. Para quem não está, vai mais uma extra aqui. O que você pode fazer para aumentar esse percentual? Já parou para pensar nisso? Às vezes, as pessoas falam muito para mim, quando a gente está fazendo desenvolvimento de carreira. Fabi, depende de 50% de mim, 50% da organização que eu estou, ou 50% de uma oportunidade, mas a gente sempre tem que se perguntar, tudo bem, o que eu posso fazer para esse percentual aumentar, depender mais de mim? Então, talvez vai ser, sim, fazer mais network, buscar mais informação, fazer uma outra formação, recuperar, né, aí a minha jornada. A gente vai ter que buscar mais referência, a gente vai ter que fazer algo. E esse fazer algo, às vezes, dá trabalho, é cansativo, mas aumenta as suas chances de pegar o volante de novo da sua carreira. Então, se você não está no 100%, para pensar. O que você pode fazer para aumentar de verdade essa oportunidade, né? E aí, depois dessa reflexão que a gente fez aqui inicialmente, é importante que isso aqui te leve a ampliar o seu autoconhecimento profissional, né? Por quê? Porque a carreira que você constrói, ela começa quando você se permite reconhecer quem você é. E ainda mais eu digo que ela te ajuda, né, a ir adiante quando você sabe onde você está. Então, reconhecer quem você é envolve reconhecer suas forças, seus valores, suas dores, seus ritmos, seus sonhos, né? E aí sim, a partir daí você começa a traçar um caminho profissional que vai fazer verdadeiro sentido para a sua vida, né? A sua identidade, ela tem que ser para você uma bússola, né? Ela tem que fazer sentido, aquilo que você está buscando tem que fazer sentido para você. Então, a sua identidade, ela pode ser usada como uma bússola. E aí, sim, mais do que buscar um emprego, uma vaga, uma oportunidade, você busca um lugar no mundo onde a sua presença ela vai ter valor. Eu vi aqui no chat que muita gente colocou que quer ser valorizado, né? Mas a gente precisa estar no lugar certo, a gente precisa estar na direção correta para isso acontecer, né? Aqui vários comentários. Deixa eu pegar alguns aqui para trazer para vocês, né? Ó, no meu caso, além da neurodivergência, tem a idade avançada e o tempo fora do mercado. São vários desafios, mas ser desafiador não quer dizer que é impossível, viu, Vivian? Hoje fiquei muito feliz por ter sido parabenizada pela gestora. Parabéns, Daniela. Preenchi uma planilha de defesa do CAPEX. Legal, hein? Então, para pensar, né? Que
tudo que você está buscando pode não ser uma simples vaga, né? Mas é o lugar que você vai fazer a diferença. As pessoas com deficiência, de maneira geral, né? Muitas pessoas se colocam, às vezes, devido. Não é porque quer, viu, gente? É porque o sistema faz isso com a gente. Se coloca muito nessa posição de, eu vou entrar aqui na vaga e vou me esforçar até onde der para poder crescer. Mas lembra, você está trabalhando não é com apenas uma profissão, é o seu valor, é quem você é, né? E o que você pode construir com o que você é. E aí, o que você, se conhecendo mais, se conhecendo profissionalmente, ampliando aí, né, o seu repertório, o que de fato você pode construir com o que você é, com quem você é? Quero saber de vocês. Coloca aí no chat para mim. Espera aí que tem uma pergunta. Eu estou desempregada e grávida. E se a empresa não quiser contratar uma pessoa com deficiência e grávida? Ou depende se a empresa contratar ou não. Mabel, quando eu falei aqui, né, que eu estava passando por um momento ali, né, meu gestor saiu e aí veio uma outra pessoa que não era inclusiva e eu passei muito perrengue nessa jornada, eu com certeza não fiquei satisfeita de estar ali e aí eu comecei a buscar outras oportunidades. E aí, quando a oportunidade chegou, eu estava grávida, né, da Cristina. A minha aventura, eu falo que ela é minha aventura, foi a maternidade depois da deficiência. E aí eu tinha esse receio, né? Será que eu vou conseguir? Porque eu já uso cadeira de rosa e agora eu estou grávida. Mas, olha, por isso que eu disse, vou repetir essa frase: ter os desafios, né? A gente sabe que existem, mas não quer dizer que seja impossível. E eu fui contratada grávida por outra empresa, né? Eu estava na época com 6 meses de gravidez. Quando eu consegui essa oportunidade, me ligaram e eu falei: ai, poxa, eu queria muito, mas eu tô grávida. E a resposta que eu ouvi foi: tudo bem, né? A gente quer assim mesmo. Tanto que quando eu fui fazer, né, fui me desligar, e aí o médico do trabalho olhava para mim e falava assim: mas você tem deficiência? Você vai pedir demissão? Eu falei: sim. Aí ele falou: mas você tá grávida? Eu falei: a empresa sabe? Eu falei: sabe, óbvio que sabe. Ninguém acreditava que era possível, mas é por isso que a gente volta lá naquelas muitas perguntas que eu trouxe aqui para vocês, né? O que você está buscando viver dentro do seu local de trabalho e não apenas conquistar? Porque às vezes você quer um cargo, um salário, mas o que você quer viver de verdade? O que eu queria naquele momento era viver num ambiente que eu me sentisse respeitada, valorizada, vista, que eu pudesse contribuir mais. E eu trabalhava numa empresa muito boa e fui para uma empresa de porte um pouco menor e eu consegui isso, né? Então eu estava grávida, mesmo assim eu fui contratada, né? Então, assim, não é impossível. A gente tem que olhar além do cargo. Olha um pouquinho além do cargo, olha um pouquinho, né, o que tem por trás de status e vai atrás de quem está ali. Quem são as pessoas que estão ali para te dar essa oportunidade? Aceite, se candidate para lugares inclusivos, lugares que de verdade estão em busca de pessoas e não apenas de uma condição, né? Então, a gente precisa também, enquanto profissional, se posicionar dessa forma, né? Então, eu consegui, trabalhei lá 3 meses, saí de licença, fiquei 6 meses fora e voltei ainda com aquela questão no coração. E agora, né? Será que vai ser, né? Tudo bem, fiquei fora esse tempo todo, mas eu fui super acolhida, bem recebida. E mais, durante a minha licença, eu já tinha conhecido a Tabata, já estava no processo de aprendizagem aí para fazer essa transição de carreira. Eu fiz a minha formação, né? Para ser consultora de diversidade, equidade e inclusão durante o meu resguardo, fiz amamentando. Quando eu voltei, né, da licença maternidade, eu conversei muito com o meu gestor atual, falei dos meus propósitos e tudo. Chegou e continuei trabalhando durante um período, mas o que eu estava buscando aqui, fazer a diferença, contribuir, estava mais ligado ao que eu faço hoje, não ao que eu estava fazendo naquele momento. E aí o meu próprio gestor na época falou para mim: Fabi, vai, voa,
porque você está ficando grande demais para o espaço que a gente tem aqui para você. Eu não quero que você se limite a ficar aqui. Então, se você acredita em você, eu também acredito. Vai. E eu não me arrependi porque eu faço algo que realmente me preenche muito, né? Então, é muito importante a gente ter a autoavaliação, o autoconhecimento, não se paralisar diante dos medos para a gente chegar onde a gente quer de verdade. Então, o que você, hoje, nesse momento, na tua realidade, né, você pode construir a partir do que você é, né? A Carol, eu falo com ela que ela fala uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, sabe, quando você vai para algum lugar, você fala, ai, como que eu vou? Eu vou de quê, né? Mulheres têm muito disso, ai, o look. E aí ela fala assim, vai de você. Então, conhecer a sua essência, conhecer o seu propósito, conhecer os seus sonhos, né? Vão te ajudar a construir algo a partir de quem você é de verdade. E é sobre isso, né? O que você pode de fato construir é o que a gente chama de propósito, mas que aqui eu vou trazer com uma outra palavra que vocês já ouviram falar: legado. Por que é importante eu pensar no meu legado? Porque você, né, está construindo algo. Então, o que vão dizer de você quando você não estiver mais aí, né? Então, imagina o que você vai deixar para gerações futuras. O que vai chegar para você das gerações futuras, né? Então, é o legado que você está deixando. O que vão falar de você? Ninguém vai falar do seu salário simplesmente, ninguém vai falar simplesmente do seu cargo. As pessoas vão falar do legado que você deixou. E para você deixar um legado verdadeiro, você precisa fazer algumas reflexões sobre o que você está construindo agora, nesse momento, né? Então, tem uma analogia que eu gosto muito, que ajuda a gente a saber se a gente está de fato direcionado, né? E se a gente não tiver, a gente precisa mudar um pouco isso. É a analogia de Alice no País das Maravilhas. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar, mesmo não tendo assistido o filme, né, os desenhos, é uma analogia muito conhecida do diálogo de Alice com o gato. Quando a Alice se vê diante ali de vários caminhos e se sente perdida, né? E agora, o que eu faço? Ela encontra com um gato que está em cima da árvore e ela pergunta para o gato: Você pode me ajudar? E o gato, né, faz uma pergunta, né? Fala que sim. E aí a Alice pergunta: Para onde vai essa estrada? Aonde que vai esse caminho? Eram vários caminhos. O gato pergunta para Alice, né? Para onde você quer ir? E aí ela fala: Eu não sei, eu estou perdida. E vem a tão, né, famosa resposta que o gato traz para Alice: Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vai servir. Porém, não é qualquer caminho que completa a gente, que tem a ver com a nossa identidade. Não é qualquer caminho que vai fazer a gente dar ali a nossa melhor versão. É por isso que a gente tem que descobrir qual que é o nosso real propósito, qual é o legado que eu quero construir, para eu direcionar minha carreira de maneira correta, né? Então, para ajudar, né, a gente a ter certeza se a gente está na direção correta, existe aqui o que a gente chama, né, o que é muito conhecido como Ikigai. Não sei se vocês conhecem, já praticaram, mas é o que ajuda muito a gente, de fato, a saber se eu estou ou não estou cumprindo o meu propósito, né? Então, eu vou aqui convidar vocês para fazer junto comigo. Pode ser? Então, a gente fez uma reflexão lá e a gente vai fazer outra aqui. E aí, mais uma vez, anota aí, porque é muito importante para você se conhecer um pouco mais e saber se você está, de fato, realizando o que a gente sabe que é o nosso propósito de vida. Bom, a primeira coisa que eu quero que você pare para anotar aí, faz uma listinha, né? Do jeito que você quiser. O que você ama fazer? O que você faz, assim, feliz da vida, né? O que te move de verdade? O que você gosta de fazer? Eu tenho uma amiga
Ela falou para mim uma vez assim: eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. Amo conversar com as pessoas, amo trocar ideia com as pessoas. E aí, olha quem chegou, Catinha, meu amor. E aí ela falou assim: ó, Mariana falou cantar, dançar, conversar. E aí, essa minha amiga, ela trabalhava na época com a área de análise também, né, envolvendo qualidade e processo. Ela falou: aqui onde eu trabalho, eu gosto do meu trabalho. Ele me desafia, mas eu não converso com as pessoas. E eu amo conversar com as pessoas. Depois que a gente fez essa analogia aqui, ela depois chegou para mim e falou assim: olha, eu descobri que o meu propósito é outro. E ela foi atrás. E agora ela está estudando psicologia. Então, o que você ama fazer, né? Ó, tá vindo muito aqui, ó, dançar, sair, escutar música, conversar, trocar informação, muito bom. Anota aí. Agora pensa aí, o que que o mundo precisa? O que você acha que o mundo precisa que você faça? Coloca aí, anota aí. Olha, amo assistir um bom filme com os amigos, também amo, gente. Amo viajar, tamo junto. E conhecer culturas e lugares, muito bom. Ajudar pessoas a se encontrarem. Sou líder do grupo de mulheres da igreja, percebo como eu gosto de ajudar, viu? Vamos lá, então pensa aí, isso vocês amam. Agora, o que que o mundo precisa? Inovar, boa. Cuidar de pessoas, bem-estar, qualidade de vida. Vamos pensando aí, ó. Adriana gosta de conversar, de pesquisar. O mundo precisa de mais pessoas que se posicionem, luta por diversidade e inclusão. Boa, jogar xadrez, participar de coisas de rua. O mundo precisa aceitar as pessoas como elas são. Precisa de empatia. Boa, muito bom. Se colocar no lugar do outro. Isso aí, vamos refletir, depois vocês vão entender a ligação. Agora eu quero saber, reflete aí dentro do seu contexto, além do que você ama, além do que o mundo precisa, o que pagam para você fazer? Você paga para fazer alguma coisa? Então, o que que pagam você para fazer? Anota aí. Pensa, anota, compartilha aqui comigo. Vendas. Bora lá, eu quero saber. O que que pagam para você fazer? Seja bem-vinda, Simone. Fique à vontade. Então, me colocou trabalho. Já parou para pensar no que pagam você para fazer? Ninguém vai pagar para eu conversar e ajudar pessoas. Eu não sei. Controle financeiro, amo estudar, sempre aprender mais. Informática, sempre positivo, boa, RH. E por último, além do que você ama, pensar no que o mundo precisa e pensar no que você costuma ser pago para fazer, eu quero que você pense o que você faz bem, que te elogiam muito pelo que você faz, sabe? O que você é muito bom, que você fala assim, isso aqui eu faço bem, me garanto nisso daqui. Faz essa reflexão, anota, quero ver. Comunicativa. Elogiam por motivar pessoas. Boa, Vivian. Muito boa engajar pessoas. Te elogiam por ser gerente, mas não adianta. Adianta. Fazer gestão de pessoas é um grande desafio. Ouvir as pessoas, ó, trabalhar em equipe, relação social, muito bom. Estou gostando. Agora vamos entender a ligação de todas essas coisas para você descobrir se o que você faz ou quer fazer está de acordo com o seu propósito, tá? Bora lá. Quando você faz o que você ama e o que você ama é o que o mundo precisa, a gente chama isso de missão. Então, você tem uma missão, que é o que você ama fazer e o mundo precisa que você faça. Quando você faz algo que o mundo precisa e você recebe por isso, pagam para você fazer, a gente chama isso de vocação, né? Você tem uma vocação. O mundo precisa e você é pago para fazer aquilo. Quando te pagam para fazer uma coisa e você é muito bom naquilo que você faz, a gente chama isso de profissão, né? Então você recebe para fazer algo e você é muito bom no que você faz. E quando você faz algo muito bem e ama,
a gente chama de paixão. Agora, quando você faz o que ama, né? O mundo precisa disso. Pagam para você fazer e você faz muito bem, é a isso que nós damos o nome de propósito. E aí, como que está a sua análise? Está seguindo o seu propósito? Né? Tá indo na direção? Tá no caminho? Aquilo que você sonhou, aquilo que, né, você pensava antes ou pensa agora, tá na linha com o seu propósito profissional, aquilo que vai ligar com a sua essência, aquilo que vai dizer para o mundo quem é você, vai colocar a sua digital no mundo, né? Aqui, ó, teve pessoas que falou ser luz na vida dos outros, ser comunicativo, né? Ajudar os outros. Se vocês pararem para pensar, cada uma dessas coisas é ligada a algum tipo de profissão, sim, né? Algum ofício. Já quem falou, para mim deu certo. Top, hein? Gostei. Quero ajudar os outros. Muito bom. Então, para pensar. Ah, Daniela compartilhando, por isso entrei na psicologia. Acredito que eu tenho muito a contribuir. Percebe como que quando você faz essas perguntas para você, para alguns vão dizer assim: uau, eu estou na direção certa, estou usando tudo que eu tenho aqui, né? Eu amo fazer, sou boa nisso, o mundo precisa, eu sou pago para fazer e eu faço muito bem, então estou de acordo com o meu propósito. Para alguns vai ser assim, para outros, talvez bate aquela realidade de caramba. Talvez eu estou um pouquinho distante, mas é o que eu disse: nunca é tarde para a gente pegar o controle de volta, né? Não importa se você foi empurrado pelas circunstâncias, não importa se, né, de alguma forma você perdeu pelo caminho. Às vezes a gente se acomoda mesmo, também tem essa questão, né? Mas agora, com essa reflexão, é a sua oportunidade de voltar para a rota original, né? Acho que é um desafio diário, Priscila está trazendo aqui, mas é uma junção de tudo, um dia após o outro. Mas tentar todos os dias é fundamental, né? Acredita que dá certo. Isso aí, senão paralisar os sonhos, com certeza, né? Nós somos pessoas dinâmicas, então a gente não pode desistir, né? Sou surda e oralizada também por Libras. Eu me formei na faculdade em 2014, faz muito tempo. Estou continuando a fazer os cursos, mas não conseguindo arrumar emprego. Acho que é por falta de qualificação. O que posso melhorar para conseguir arrumar um emprego? Bom, você já tem uma formação, pelo que eu entendi aqui, né? Formou na faculdade em 2014. Então, agora é entender, já que você, né, tem uma formação, será que é mesmo por falta de qualificação? Será que você está, de fato, indo atrás daquilo que você é qualificado para fazer? Quais são os desafios que estão envolvidos, né, em você conseguir a oportunidade que está linkada com a sua qualificação? Então, mapear as barreiras vai te ajudar a entender como romper. Então, como eu disse, existem várias barreiras que fogem, inclusive, da questão da deficiência. E aí, mapear essas barreiras, entender essas barreiras, vai te ajudar a se direcionar para as oportunidades certas. Às vezes, tem pessoas que colocam no LinkedIn vaga para PCD. E acaba, né, que fica recebendo vagas que não tem a ver com seu perfil. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício bem bacana para ajudar a melhorar esse ponto, né? Então, vamos começar a procurar vagas que tenham a ver com o nosso perfil. Se você tem uma qualificação, por exemplo, na área de tecnologia, a gente tem que procurar, primeiramente, vagas na área de tecnologia, entender quais são as possibilidades aqui dentro do país ou fora dele, romper as barreiras geográficas também é muito importante. Então, é importante entender, porque qualificação, pelo que eu estou vendo, parece que você tem. Mas aí que tá, se formou em 2014. E aí, enquanto não chegou a oportunidade, você fez mais coisas, né? Está se atualizando. Hoje em dia a gente tem muita oportunidade de fazer pós, né? Também gratuito. Então, ficar de olho nas oportunidades para poder não ficar obsoleto. O mercado está acelerado e a gente tem que estar o tempo todo aí se atualizando. Se você não está mais vivendo intensamente, se não busca ultrapassar seus limites, então a vida perde sentido.
Fábio, verdade. Mas no caso de pessoas com deficiência, que vêm de tantas realidades, né? Às vezes a pessoa ela pode não estar vivendo intensamente, buscando isso por outros fatores. É sempre importante a gente parar, né, para refletir nisso. Então, o quanto que as pessoas vêm de realidades muito diferentes, né? Por isso que nossa ideia é fortalecer para vocês buscarem o propósito de vocês, recuperarem, né? Aquilo que fazia seu coração bater mais forte, aquela vontade que você tinha, que isso vai te motivar a romper as barreiras. Bom, seguindo aqui, né? Você fazendo a análise, entendendo se você está na direção correta, se não está, tá tudo bem. A gente direciona. A gente pode entender que a identidade ela vai mostrando para a gente o rumo. A carreira é a jornada. Então, se a gente não souber bem o que estamos buscando, indo por qualquer caminho, a gente vai perdendo a identidade, né? Quando eu falo, eu tenho uma carreira, é sobre a jornada que a gente construiu. Ela tem a ver com você de verdade, né? E aí, quais são algumas competências, algumas habilidades que podem impulsionar a nossa carreira? Então, trouxe aqui a pergunta, né, das pessoas que falaram: o que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu faço para potencializar uma vaga, né, uma oportunidade de conseguir uma vaga? Então, tem algumas competências, né, que podem ajudar, alguns comportamentos, algumas habilidades que te ajudam, te atrapalham. E eu trouxe algumas aqui, né, para a gente poder pensar junto. Existem comportamentos que podem expandir, né, a nossa possibilidade de conseguir uma colocação. Dentre esses, eu separei esses aqui para você. Com curiosidade contínua, né? A gente precisa, de fato, saber onde a gente busca conhecimento relevante. Como que a gente filtra o que a gente consome, né? E aprende de forma ágil. Então, quem aprende muito e quem aprende rápido, geralmente são pessoas muito curiosas, né? A curiosidade, ela move a gente a sair de onde estamos e querer buscar alguma coisa. Não dá por aqui, eu vou tentando outros caminhos. Então, a gente precisa ter curiosidade contínua, tá sempre mostrando interesse, né? E essa prática de curiosidade, de estar sempre buscando conhecimento, de estar filtrando, né? Buscar em fontes confiáveis aquele conhecimento, e estar sempre buscando formas, né, de aprender rápido, vai empoderando a pessoa, né? E aí ela não é dependente apenas de formações formais para evoluir. Ela está sempre antenada ali. Então, eu sempre pergunto, tem alguns amigos que eu falo muito, né? O que você está vendo na rede social? Quando você passa tempo na rede social, o que você está consumindo durante esse tempo? Às vezes eu conheço pessoas que falam assim, eu não estou com tempo para poder fazer um curso, eu não estou com tempo para poder fazer alguma coisa rápida, nem que for assistir uma palestra, tá difícil, mas a gente às vezes fica 1 hora, 2 horas, até mais numa rede social. E o que eu posso aproveitar na minha rede social para consumir que vai me manter atualizado, entendendo o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no mercado, para que eu fique mais atualizada e pronta aí, né? Outra coisa, tomada de decisão consciente, né? Conhecer aí o impacto que a sua presença, né, tem na cultura de uma organização e usar isso para inspirar mudanças. Não é só para você, é ajudar o outro, né? Então você pode inspirar as mudanças para o outro também. E você pode ser uma referência sem ser exceção. A realidade é que muitas pessoas com deficiência entram, né, para uma oportunidade e fica quietinha ali, não quero falar que eu tenho deficiência, não quero que as pessoas saibam. Tudo bem, a gente entende que cada um vem com uma bagagem, né, e tem suas cicatrizes. Mas lembra, você pode ser uma boa referência, né? Pode botar ali a sua digital, abrir oportunidades para outras pessoas chegarem, né? Então, tomar decisões conscientes de como você pode inspirar as mudanças para que elas aconteçam, né? Que essas mudanças podem ser para além de você mesmo, mas podem influenciar outras pessoas. Outro ponto, ter mindset de crescimento. Isso é fundamental, né?
Como que é o mindset de crescimento, o pensamento de crescimento? As pessoas que têm esse tipo de pensamento, elas encaram os desafios, na verdade, como oportunidade de evolução. Então, se recebe um feedback, né, ela aprende com esse feedback, ela se adapta muito com inteligência emocional. E sobre esses pontos, né, a Catinha, a Carol, elas falaram um pouquinho também, né? Então, a gente passa a aprender a navegar sobre ambientes corporativos com mais leveza, né? E mesmo que esses ambientes, eles não sejam ainda totalmente inclusivos, tá? Então, ter esse pensamento é muito importante. Outra coisa é escutativa e ter mindset inclusivo. Pensamento inclusivo é muito importante. Ah, mas eu sou uma pessoa com deficiência. Tudo bem, mas isso não te torna automaticamente mais inclusivo. A exclusão, ela também pode ser reproduzida por quem já foi excluído. Outro dia eu estava conversando com um grupo de pessoas com deficiência e foi muito interessante quanto que isso aqui acontece sem que as pessoas percebam. Tinha uma pessoa com deficiência falando de uma colega com deficiência, criticando, falando: ah, eu acho engraçado que aqui ela não faz tal coisa, mas lá na casa dela ela faz, né? E aí eu perguntei para ela assim: mas aqui ela tem todos os recursos que ela precisa para fazer tal coisa? Ah, não. Eu falei: e na casa dela, ela tem? Aí ela, ah, é verdade, lá ela tem. Então ela estava criticando a colega, sendo exclusiva, porque ela estava ali falando, criticando mesmo, esquecendo que as pessoas têm muitas camadas. Então, mesmo uma pessoa com deficiência pode, né, ser uma pessoa excludente. Ela pode ser, inclusive, uma barreira para outras pessoas com deficiência. Então, é preciso fazer uma análise dos próprios vieses, né? As atitudes, né? A gente viu aí que aprendeu com a Carol sobre capacitismo, autocapacitismo. Então, eu tenho atitudes autocapacitistas ou capacitistas de alguma forma, mesmo que velada, atitudes que às vezes podem ser racistas, machistas, homofóbicas e por aí vai. Então, nós, quanto ser humano, né, todos estamos suscetíveis à influência de um sistema que durante séculos teve esse comportamento. Então, não é o fato de eu ter uma deficiência que vai me tornar automaticamente inclusivo, né? E ter aí uma autorresponsabilização para construir ambientes mais justos. Então, eu vi muitas pessoas, e eu estou muito feliz com isso, muita gente falando que quer construir, que quer contribuir muito, né? Para que outras pessoas, fazer diferença, outras pessoas com deficiência sejam beneficiadas também. Isso é ter uma responsabilização. O mercado do futuro, ele vai valorizar menos pessoas que sabem de tudo e mais pessoas que se comportam com ética, com inclusão, com escuta, com consciência. Então, é muito importante ter esse mindset inclusivo. E, claro, né, o comportamento de posicionamento também é muito importante. Então, quando a gente chega para uma vaga num ambiente corporativo, né, numa organização que é cheia de desafios, a gente demonstra o posicionamento correto, isso já garante para a gente, né, alguns pontinhos. Então, saber se posicionar como profissional que você vai fazer muita diferença. E, claro, tem também alguns conhecimentos que abrem portas, né? Quais são alguns deles? Para começar, eu separei alguns, né? Que é a alfabetização digital. Por que a alfabetização é muito importante? Porque eu vi aqui, tem pessoas, né, que são 35 mais, como eu, pessoas 50 mais. A geração Z, a geração alfa, já nasce praticamente sabendo tudo sobre a mente digital. Mas nós, pessoas, né, que são, principalmente quem é 35 mais, a gente viveu uma transição aí. Então, é muito importante ter essa curiosidade, interesse em aprender cada vez mais, usar alguns dispositivos. Aplicativos estão surgindo todos os dias, plataformas, né, digitais, saber usar isso para melhorar cada vez mais o seu conhecimento. Tem aí também a visão estratégica e a visão sistêmica, né? É a capacidade de analisar situações além do imediato, né? Entendendo o contexto, mapeando o risco, antecipando soluções.
Então, você tem essa capacidade, né? Isso, Joaquim falou, sou 50 a mais e gosto de tecnologia. Ai, tudo de bom, né? Mas tem pessoas que não é nem que não goste, viu, Joaquim? É porque tem dificuldade mesmo. Então, assim, buscar, né, trazer buscar esse conhecimento, né? Se tem um sobrinho, filho, uma pessoa que entende mais, vai lá, seja curioso, vai aprender, né? E aí, como eu estava falando aqui, né? Ter visão sistêmica e visão estratégica te coloca muito à frente, porque é algo que é muito precioso para as empresas. Eu tive uma gestora que ela falava uma frase que fez, assim, até hoje ela ecoa muito em mim, né? Porque eu trabalhava na área de planejamento estratégico e ela falava bem assim: se você não for estratégico, você vai ser a estratégia de alguém. Vou repetir: se você não for estratégico, você vai ser a estratégia de alguém. Então, até para procurar uma vaga, até para preparar um currículo, até para ir para uma entrevista, a gente precisa ser estratégico. E quando a gente entra na oportunidade, a gente precisa continuar sendo estratégico, né? Ter essa visão do todo, não ficar só ali no seu setor, na sua área, no que você faz. É importante ter o conhecimento, né, do que você faz? Mas você pode ir além, né? Você pode tentar conhecer o todo, entender como que você faz na sua área, na sua profissão, impacta os outros, né? Os clientes internos que a gente tem, como que você está contribuindo com eles e como que você, de olho no que está no mundo, de olho no que acontece, né? Você pode aí contribuir com a organização que você está. Quando eu fui fazer entrevista lá na minha primeira oportunidade, eu não sabia nada sobre a área, eu fui de um dia para o outro, então não tive tempo para estudar. Eu li uma coisa muito básica sobre qualidade de processos, mas eu preparei ali, né, algumas falas-chave para poder conquistar o coração dos entrevistadores. E deu muito certo. Isso é estratégia, né? Você pode procurar, uma dica que eu sempre dou para quem está procurando vaga. Viu a vaga? Olha a empresa, entra no site, dá uma lida ali, né, na cultura da empresa, quem somos, né? Vai dizer um pouco do DNA da empresa, o que buscamos. Isso ajuda você a organizar a sua fala para ser mais estratégico, para ampliar a sua oportunidade de ingresso, tá? Então, sempre funciona. Tem alguns comentários aqui. Estão perguntando se vai ter acesso aos PPTs. Tabs respondeu aqui que podemos compartilhar o nosso conteúdo aqui com vocês. Bom, inovação, né? A gente sabe o quanto que é importante, né, entender como contribuir com as soluções e sempre propor essas melhorias, otimizar os processos, e a gente pode inovar com pequenas ações. Como pessoas com deficiência, temos um trunfo aí, né? Qual, Fabi? Nós temos vivências únicas, né? Nós temos uma vivência fora da curva e que pode gerar insights inovadores que ninguém mais teria. Teve um caso, nem foi de uma pessoa com deficiência, mas serve como exemplo para nós. Foi o caso de uma mulher que ela trabalha numa siderúrgica, né? Uma grande siderúrgica. E essa siderúrgica, ela estava aí com o propósito de colocar mulheres em todas as áreas. Colocou essa mulher numa área que era a única área que ainda não tinha nenhuma mulher e carregava muito peso. E essa mulher, quando se viu diante desse desafio, ela se assustou e falou: não, gente, como que eu vou fazer com um ano aqui? Eu vou ter 3 hernias de disco, 2 bicos de papagaio, isso não vai dar certo. Mas ela não ficou presa na barreira, no empecilho, né? Ela foi propor uma solução. Tinham vários homens que estavam ali carregando peso há muito tempo, né? Então ela pegou, se juntou com eles, chamou a equipe de engenharia, né? E eles desenvolveram uma espécie de braço mecânico, só para vocês que carregaria e empurraria essas peças. Só para vocês terem noção, a peça mais leve daquela área pesava em torno de 25 quilos, a mais leve. Eles passavam o dia inteiro carregando aquilo. Com essa invenção, né, esse braço mecânico simples que a engenharia ajudou com ela, com tudo, né, a desenvolver, agora eles
poderiam encaixar aquele braço mecânico embaixo das peças, levantar, e de 25, o peso caiu em torno de 5 quilos. Então, todo mundo era capaz de fazer. E qual foi o resultado para a empresa, né, de ter ali a contribuição daquela mulher naquela área? A gestora da área me contou isso pessoalmente. Ela falou, Fabi, a gente já vinha pensando muito, sabe, em como a gente ia ampliar ali a produção daquela área. A gente precisava ampliar a produção daquela área. Então, ela, né, a gente ia trazer mais pessoas para ali, mas a chegada dela naquele ambiente provocou essa mudança que duplicou a produção daquela área. E a gente não precisou contratar, né, ali outras pessoas, a gente conseguiu ali trazer uma forma de produzir mais, sem prejudicar quem já estava ali, sem sobrecarregar, na verdade, beneficiou quem estava ali. Então, ter pessoas diferentes, convivências diferentes, quando sabem usar as suas diferenças, a gente se torna pessoas inovadoras, né? E como pessoa com deficiência, nós vivemos realidades que, para a maioria de quem não tem deficiência, está muito distinto. Então, a gente pode usar isso a nosso favor com toda certeza, né? Contribuir para melhorar a acessibilidade tecnológica também, além da arquitetônica, a acessibilidade atitudinal. Mas você vai precisar conhecer sobre o seu próprio universo de pessoa com deficiência para ter essa contribuição. Então, quer ser mais inovador, né? Aprenda mais sobre o seu próprio universo de pessoa com deficiência para você poder propor melhorias de processos, né? Fazer processos mais inclusivos, processos mais identificados ali para pessoas com deficiência. As empresas estão precisando de pessoas assim lá dentro, né? E a gente tem aqui também, né, o uso de inteligência artificial. Estamos vivendo na era, né, da inteligência artificial. Eu queria saber de vocês, qual que é o sentimento que vocês têm frente a essa era, né, de inteligência artificial? A gente já está podendo abrir o microfone? Eu ainda não sei, não me sinalizaram aqui, né? Mas, A gente costuma abrir depois da gravação. perfeito. Então, coloca aqui no chat para mim, ó. Sensacional. Daniela tem medo. Quero saber o sentimento de vocês frente a essa era, sabe? Da inteligência artificial que está, né, com tudo aí agora. Ótimo, interessante. Eu soube que tem pessoas aqui também na comunidade que entendem bastante, né, de tecnologia e tudo. Então, o Elton falou, acho prejudicial no mercado de trabalho. É importante aprender, pois já está em muitas áreas. Boa. Alguns acham, né, aliada, interessante. É óbvio, né, que quando a gente está diante de uma coisa nova, e para muitos ainda é muito novo isso, né? A gente se assusta. Tudo que é novo, gente, é assustador. A gente tem pouca informação, né? Principalmente se não somos da área da tecnologia. E como é um assunto que está falando muito, né? Está cada vez sendo mais explorado, a gente ouve também dentro do universo da rede social, aparecem várias notícias, e notícias que às vezes nem são reais. Isso põe medo, né? Por isso que eu falei lá atrás, a gente tem que filtrar muito aquilo que a gente está absorvendo aí nas redes, né? Viviane, assusta, mas estou gostando. É isso, né? É uma mistura de Deus me livre, mas quem me dera, né? Ó, em RH, por exemplo, vai mudar o trabalho de atração e seleção bastante, desde seleção de currículos a envio de feedbacks. Quando as coisas surgem, elas podem, né, no início ali, imediato, provocam essas mudanças, às vezes, muito bruscas e assustadoras, até a gente achar o nível ideal. Então, a gente, né, tem escutado muito falar sobre os algoritmos fazendo seleção, né? Como que, às vezes, eles também, inclusive, isso é real, né? Os algoritmos podem alimentar vieses. Então, a gente começa a criar um posicionamento sobre ser a favor ou ser contra, né? Mas
a gente precisa entender que é um fato. Ela está aí, não vai voltar atrás, a gente não vai conseguir fazer com que ela deixe de existir, pelo contrário. Se eu sou uma pessoa estratégica, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso aprender a usar a IA não apenas como uma ferramenta, mas como uma parceira estratégica. Como que ela pode ser minha parceira estratégica? De várias formas, né? Então, deixa eu pegar aqui, ó, alguns comentários sobre IA, né? Algumas pessoas, o Elton falou que ela dificulta ainda mais os processos seletivos, né? Porque ainda está num processo ainda de construção, né? Eu acredito que futuramente isso vai alcançar o nível ideal. Aí é uma criança, ela aprende conosco. A diferença é que não precisamos ficar repetindo, ela aprende muito rápido, mas só absorvendo as informações. Isso. Minha empresa tem IA de suporte. Nome Sofia. Qualquer funcionário pode perguntar se tiver alguma dúvida sobre treinamento, como fazer as coisas no trabalho. Muito bacana, né? Então, vocês percebam que as empresas, elas estão aderindo cada vez mais à inteligência artificial. Isso é algo que a gente não vai mais escapar, né? Se a gente quiser ser estratégico, agora nosso papel é aprender a usar a nosso favor, né? Tem que ser parceira dela, aprender, porque é inevitável nas empresas, e o que comentou, né? Outro comentário aqui, Mabelle, usa o chat GPT todos os dias, ajudou muito as informações e também a acessibilidade de Libras, interpretação de português, viu? Eu conheci pessoas, né? Pessoas com autismo que tinham muita dificuldade na linguagem figurada. E essas pessoas aprenderam a usar o chat GPT para poder entender ali, né, todas as informações que eram passadas e que tinha muita linguagem figurada. Conheci pessoas também que né, são pessoas neurodivergentes que precisavam de informações muito processuais, né? A Vivian colocou, sou TEA e tenho muita dificuldade, viu? Ó, fica a dica. Então, assim, precisa ser muito processual, tem que ter início, meio, fim, tem que ter explicação simples, clara e objetiva para a pessoa, de fato, conseguir executar uma tarefa, né? E aí, uso o chat GPT para ajudar nesse ponto, né? Então, trazer aí a questão do problema que você está enfrentando, né? E colocar lá para aprender e aprender a usar para ela te ajudar. Pessoas que precisam, às vezes recebe card da empresa que não tem compatibilidade com o leitor de tela. Então, às vezes, o chat GPT pode fazer a audiodescrição de uma imagem. Né? Fica mais fácil também, dá para aprender a usar dessa forma. Pessoas com deficiência intelectual pode pedir comandos mais simples, explicações simples, para poder executar algumas tarefas que talvez a explicação foi complexa. Outra coisa que outro dia eu descobri, assim, né, usando, testando o chat GPT, e eu aprendi isso com a minha amiga Luzia, que tem deficiência visual, ela tem baixa visão. E a gente conversa bastante, porque são mundos muito diferentes. Eu tenho deficiência física, ela tem a visual, então eu gosto muito de aprender, né, com quem vive o cenário. E aí a Luzia estava me explicando que para pessoas, né, que, por exemplo, nasceram com cegueira total, essas pessoas podem ter dificuldade em ter algum repertório, principalmente quando a gente está falando de coisas muito técnicas, coisas que não são tangíveis. Então, como é que você explica para uma pessoa, né, que tem cegueira total, como é uma planilha, por exemplo, um gráfico? A gente precisa, né, de algumas ideias para poder tornar aquilo tangível e a pessoa ter um repertório ali, né, daquilo para ela imaginar aquilo no computador. E aí eu fui testar se a inteligência artificial era capaz de ajudar uma pessoa com cegueira total a ter repertório de algo técnico. E foi muito legal, porque eu perguntei para a inteligência artificial como ela faria, né? O que ela usaria para ajudar a pessoa a entender o que é um gráfico de barras, por exemplo.
E a inteligência artificial pensou algo que eu não tinha pensado. Ela falou assim, que a gente pode pegar livros e empilhar os livros, né, ali nas quantidades, para a pessoa tocar e entender ali como funciona um gráfico de barras. A gente pode pegar macarrão, né, para a pessoa entender. Então, ela mostrou que realmente, né, tem como ajudar, até naquilo que a gente nem imagina. Como é que eu vou explicar para uma pessoa que ela não consegue pegar num gráfico, ela não consegue pegar, né? E aí, de forma simples, de forma rápida, como é que eu poderia trazer o repertório para uma pessoa que nunca viu um gráfico de barras? E aí eu achei super legal as ideias que ela deu, muito úteis, né? Então, a gente precisa fazer da IA a nossa aliada de carreira, né? Ela não veio para competir o espaço. Alguns anos atrás, deve ter aí por volta de uns 9 anos, 8 anos atrás, que foi bem perto da minha lesão medular, a gente já falava de inteligência artificial, porque lá no hospital, na área da saúde, a gente já tinha algumas tecnologias, né, sendo trabalhadas. Então, quem estava na área da saúde, né, já estava tendo, talvez nem tinha consciência, mas estava tendo muito acesso à tecnologia. Então, a gente estava aprendendo já naquela época. E muitas pessoas tinham um pensamento assim de vai tomar meu lugar, vai tomar meu lugar. E eu me lembro de uma pessoa que era da área de tecnologia falando assim: olha, a inteligência artificial ela vem para resolver problemas simples, sabe? Assim, problemas operacionais simples. A gente sempre vai precisar do ser humano para questões mais complexas. Como a gente já até colocaram no comentário, ela se alimenta das informações que nós damos a ela. Então, o ser humano é o cérebro por trás da operação. Então, quando a gente olha ela dessa forma, a gente entende que eu posso ser uma aliada e aprender de fato a usar ela ao meu favor, né? E claro, como a gente está falando de ampliar a nossa jornada, de melhorar a nossa jornada, ela pode te ajudar nisso também, né? Como que ela pode, né? O que ela pode fazer para te ajudar? Ó, ela pode gerar textos, melhorar seu currículo, fazer e-mails, criar roteiros e plano de carreira. Ó, às vezes a gente recebe e-mails e cada pessoa que escreve um e-mail, ela tem um tom de fala. Como é que eu posso usar a IA para me ajudar a responder aquele e-mail no mesmo tom? Eu posso dar esse comando, eu posso tirar um print, colocar lá e pedir para ela me ajudar. Eu coloco o que eu quero responder e peço para ela me ajudar a formatar a minha resposta no mesmo tom, na mesma formalidade, talvez, da pessoa que me mandou aquele e-mail, porque gera rapport, né? Eu posso pedir para ela, né, traduzir conteúdos muito técnicos, me explicar de outras formas, produzir a imagem para eu entender melhor aquele conteúdo. Posso usar para aprender algo novo? Posso. Tem muita gente aprendendo idioma, aprendendo várias coisas com a ajuda da IA. Também posso simular coisas reais, como entrevistas, né? Vou fazer uma entrevista numa empresa de um ramo muito específico. Eu posso pedir a IA para simular aquela entrevista ali e fazer o teste, me dar uma nota, né? Colocaram aqui, olha, gente, eu via isso ainda quando eu trabalhava na área da saúde, uma máquina com IA que vê a veia para tirar o sangue. Então, agora as pessoas não precisam ficar procurando. Isso foi lançado lá atrás, na minha época. Isso tem mais de 10 anos, né? Em 2000, quando eu trabalhava lá em 2015, né? 2012, 2013, a gente já começou a ver o lançamento disso e hoje já é algo muito real, né? Tá aí. A máquina que mostra a veia da pessoa, e aí é mais fácil, não precisa sofrer com a agulha, né? A veia bailarina, espero que ajude, vai ajudar muito. Ajuda o profissional e ajuda quem está ali para ser furado. Então, você pode pedir para a IA te ajudar a se preparar para uma entrevista específica, né? Você pode pedir para ela ser sua consultora de carreira. Então, preparar para você um planejamento. Olha, eu sou assistente administrativo, mas eu quero me tornar analista júnior em 1 ano e meio.
Então, preciso que você me ajude como consultora de carreira, né? Se posicione aí, comporte como um consultor de carreira, para poder me ajudar a criar esse plano. Ela vai te ajudar a criar esse plano, entender o que você vai precisar fazer de formação para chegar lá. Eu ia testar aqui com vocês, conversando com ela, eu gosto muito de conversar com a minha IA, né? E aí, só que não vai dar para vocês ouvirem as respostas dela, né? Mas quem tem deficiência visual, né, pode usar o recurso de voz, é muito bom. Se não já usa, passe a usar, porque ela é mais rápida, assim. Então, a gente pode pedir várias coisas para ela se comportar como certo profissional, que ela vai ajudar a gente nesse quesito, tá? Outra coisa, né, que a gente pode usar, e eu quero que vocês façam um teste aí junto comigo agora. Como que a gente melhora a visibilidade do nosso perfil no LinkedIn usando a IA? Eu trouxe aqui para vocês esse desafio. Quem nunca fez pode fazer. Eu já fiz no meu LinkedIn e realmente assim dá uma boa repaginada no seu LinkedIn. Serve para Instagram também. Mas como a gente está falando de LinkedIn, né, de falar de carreira, a gente foca no LinkedIn. Então faz esse teste aí. É muito simples, é muito rápido. Se você tiver o ChatGPT, pode ser outra IA que você goste de usar, né? Acessa seu LinkedIn, faz esse acesso aí, né? E aí tira um print da sua página, do seu perfil, pegando a sua foto, a sua capa, né? O que tá, como que tá o seu nome, os seus títulos ali profissionais. Você pode, se conseguir no único print, pegar o resumo sobre você, né? Que é muito importante, as suas experiências. Tira os prints que você precisa tirar, abre a sua IA e coloca lá, anexa lá. Faz o teste aí junto comigo para poder vocês, quem nunca teve a oportunidade de vivenciar. No ChatGPT, a gente tem ali o clipezinho, né? Que é onde a gente vai anexar as nossas imagens. Então, tira um print aí. Quem vai fazer? Bota aqui para mim no chat. Vou tentar, para eu poder saber quem está fazendo. E aí eu quero ver o resultado, eu quero saber se deu certo. O Fábio falou, e disse que eu sou presidente. Ó, ela já está te vendo no futuro. Daniela, isso, Dani, tenta aí. Vamos junto. Tira o print da sua página de perfil. Vivi também vai tentar. Boa, Joaquim está fazendo. Tira esse print aí. Tenta precisar tirar mais de um, que eu não sei se você está pelo celular ou pelo computador, né? Pega a sua foto, pega a capa, pega como você está ali, né? Se colocando seu nome, seu título, sua apresentação, o sobre, né? Tira tudo. E aí vai lá e anexa pode ser o ChatGPT, pode ser outra IA, aquela que você achar mais fácil aí para você usar. Daniela está baixando o ChatGPT primeiro. Boa. Então, vamos fazer junto. Vou dar um tempinho para vocês poderem colocar. Depois que você tirar esse print, eu já vou deixar aqui na tela, né? Vamos colocar esse prompt aqui, ó, tá? Deixa eu tentar colocar ele aqui no chat para vocês. Fica mais fácil, mais rápido, se a gente consegue copiar e colar, né? Vou deixar o prompt aqui no chat para vocês. A letra saiu um pouquinho. Boa, Tabata, lembra? Tem o Gemini também, que é do Google. Priscila, você vai perguntar o quê? Você vai colocar esse prompt que eu acabei de colocar no chat, tá aí na tela também para vocês, né? Então, pede para ela fazer, né, uma análise crítica e te dar sugestões para melhorar a sua apresentação. Coloca que você quer um perfil mais atrativo, estratégico, alinhado com o seu objetivo de crescer. Você pode colocar, quando você coloca as suas experiências, ela identifica também, né, a sua formação, a sua experiência profissional, ela identifica um pouco dos seus objetivos, ela te direciona também.
e que você quer uma narrativa que reflita a confiança e a autenticidade. Ó, Fábio contribuiu aqui, ó. Google Gemini oferece aos estudantes acesso, cadê? A recursos de IA avançado através do plano Google AI Pro, incluindo o modelo Gemini 2.5 Pro, a ferramenta de pesquisa aprofundada. Isso, boa. Eu não sei falar essa palavra chique. E um extenso armazenamento de 2 teras. Boa. Tudo gratuito por 1 ano. Boa. Já tá ficando as dicas aqui de quem entende do negócio. Já te deu checklist de melhorias. Joaquim colocou aqui, ó, checklist que a IA deu para ele, atualizar a foto, né? Trazer uma foto de fundo neutro, criar um banner estratégico, reformular a headline para ser mais atrativa, escrever um resumo mais envolvente, show. Ajustar a sessão de emprego, viu? Ó, quantas coisas que ela pode ajudar a fazer. Mas calma, não acabou. Quando você, né, colocar o prompt aí, se mesmo que você já colocou, não tem problema. Faz a pergunta de ouro para ela. O que mais ela precisa saber para te ajudar? A IA, gente, independente de qual que é, a gente já sabe de uma coisa. Ela depende para funcionar bem do jeito que a gente pergunta. Fabi, mas eu não sei perguntar para a IA, né? Eu não sei como perguntar para ela ser mais funcional. Então, você faz essa pergunta de ouro, né? O que ela precisa saber para te ajudar mais? E aí, ela vai te fazer as perguntas para entender melhor, e aí você consegue, tá? Respondendo, vai ser mais assertivo. Outra coisa que no ChatGPT, por exemplo, você consegue explorar outros robôs, e aí você pode buscar um melhorador de prompt, que é o comando, né? Mas assim, vamos uma coisa de cada vez, né? A gente vai aprendendo. Quem não tem o costume de usar, já pode começar aprendendo como é que eu pergunto. Se eu não sei perguntar, eu falo o que eu quero e em seguida a pergunta de ouro. O que você precisa saber mais para me ajudar melhor, né? Para ser mais assertiva. E ela mesma vai te dar essas dicas, tá? Bom, quem conseguiu já colocar o prompt, já recebeu as dicas, já está aí pensando, vou refazer minha página do LinkedIn? Tem mais uma etapa agora. Vamos refinar o texto que você está usando com a ajuda da IA. Então, depois que ela fez a sua análise, vamos usar esse prompt aqui para melhorar a sua seção do sobre. Aí eu vou copiar aqui também, deixei na tela, mas vou copiar esse prompt para facilitar, né, aqui para a gente. Então, vou colocar aqui para você, e aí você ajusta, claro, para aquilo que é interessante para você, tá? Já vi que tem mais gente colocando aqui, ó, o ChatGPT analisou a foto de perfil, cadê? Tá sorridente, falou que transmite simpatia, mas deu a sugestão, escolha um fundo mais neutro ou corporativo, em vez de azul sólido, né? O azul gerado pelo LinkedIn, que valoriza ainda mais a imagem profissional. Boa. A imagem de capa, deu sugestão para a imagem de capa. O título profissional, ó, já deu uma sugestão legal para dar uma potencializada nesse título. Deixa eu ver o que mais dá para a gente ver aqui. Muito bom. Cadê? Tem mais mensagens aqui. Ó, ChatGPT está elogiando a Adriana aqui, né? Já fez altos elogios. Agora, quem precisa dar aquela repaginada, já pode fazer o teste aí, pedindo para dar um up aí no seu sobre. E aí vocês vão vendo que ela vai sugerindo. Ah, fiz a mudança. Tira outro print, manda para ela, pede para ela te ajudar a analisar, de acordo com aquilo que você está buscando. Uma coisa que você pode fazer agora para o caso de currículo, isso funciona muito. É muito importante que toda vaga que você encontre, né, você atualize seu currículo, reformule o seu currículo para ficar bem atrativo para aquela empresa, para aquela vaga. Não faz um currículo genérico, não.
manda um currículo específico. E aí o que você pode fazer? Você anexa o seu currículo na IA e aí você printa a vaga, printa todas as informações que aquela vaga tem, o que a empresa está buscando, quem é a empresa, e coloca lá com a IA e pede para ela ajudar você a ajustar o seu currículo para aquela vaga. Você vai ver o quanto que isso se torna mais atrativo para quem está fazendo a seleção e, claro, ajuda também aí, né, os algoritmos a te encontrarem. Então, é usar o algoritmo a seu favor também, né? Então, se você busca vagas numa área específica, pede a IA para te ajudar, que na sua página isso fique visível, isso fique claro para você ser encontrado pelos algoritmos, tá bom? Mas, gente, olha, o tempo voou, né? Já estamos chegando na reta final. Se alguém tiver alguma pergunta, quer fazer mais comentários, eu adorei que vocês são super participativos, por isso o tempo passou que a gente nem percebe, né? E aí, ó, teve mais um aqui, uma contribuição, né? Falando de como usar a headline para posicionar sua marca com frases de impacto. Maravilhoso. A IA, ela é uma forte aliada no nosso desenvolvimento de carreira, mas a gente precisa ter uma atenção. Ela é uma ferramenta de desenvolvimento e não de substituição. Então, o cérebro por trás é você, tá? É preciso sempre usar de forma ética, né? Deixa eu voltar aqui que o meu slide passou. De forma ética e fazer revisão. Então, pediu para a IA fazer um texto sobre você, revisa, vê se, porque ela ainda está aprendendo sobre inclusão, então, vê se não tem nada capacitista, um termo errado, né? Se ela errou, corrija, ensina para ela como é que faz certinho, como é que fala certinho, vê o que está transmitindo, se tem realmente a ver com você. A correção ortográfica é muito importante, sempre. Seja você o cérebro por trás aí, né, dessa ferramenta tão poderosa. E, para a gente fechar, né, essa parte, essa apresentação, esse momento que a gente conversou até agora, eu quero que você pense que a IA, ela pode ser rápida, e ela é muito rápida, mas você pode ser profundo. É algo que ela não vai conseguir te substituir. O mercado pode ser muito competitivo, e de fato ele é, né? Extremamente competitivo. Mas você pode ser autêntico, faça valer a sua marca, seja você. E aí, mesmo que os desafios existem, você pode ser protagonista da sua carreira, do seu objetivo, da sua trajetória. Então, gente, eu vou deixar vocês agora aqui com esse momento e vou abrir para o Fio trazer aí 2 minutinhos para vocês a palavra. Bom, pessoal, a gente sabe que hoje é o último encontro, então pedi aí uma palavrinha, um tempinho para dar uma palavrinha final com vocês. Deixa eu fazer minha audiodescrição, né? Caso tenha alguma pessoa aqui com deficiência visual que por algum motivo entrou hoje pela primeira vez. Eu sou um homem branco, não estou usando óculos, eu tenho uma barba curta começando aí para a média, que ela está crescendo, tenho um cabelo bem com topetinho, mas está parado dos lados. Estou usando uma camisa de manga hoje um pouco mais informal, né, da cor azul com umas tarjas brancas, e estou sentado aqui no quarto da minha casa onde eu faço meu home office. Gente, atrás de mim tem uma parede branca, não lembro se eu falei. Gente, eu queria super agradecer. A gente está encerrando hoje a nossa turma. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez de coração e de mente também. Para quem me conhece sabe que diversidade e inclusão é um propósito para mim, que é lá o slide que a Fabi ensinou para gente. Para mim, valendo o crachá, valendo o dinheiro. Eu sei que não é o mesmo marcador social, classe, deficiência, mas eu tenho uma origem periférica, eu vim do Complexo do Alemão. E eu sei que acabou que eu fui diferente de muitas outras pessoas do Complexo Alemão que não conseguiram a oportunidade de entrar numa grande empresa como a TIM, né? Mas porque lá atrás alguém estendeu ali, né, uma oportunidade para mim. Viu um potencial no processo seletivo, nunca tive uma oportunidade de emprego, foi quando acreditaram em mim e me aprovaram no processo seletivo. E aí, desde então, né, eu sempre me cobrei, eu sempre tive essa veia social
da mesma oportunidade que deram para mim, eu também ajudar outras pessoas. E aí foi quando eu entrei para a área de diversidade e inclusão, foi uma primeira vista, né? E eu pude ter a chance de ajudar várias pessoas de grupos minorizados. E aí um ponto que sempre me incomodava, né, aqui em diversidade e inclusão, por mais que eu entregasse cartilhas que são maravilhosas, lives internas que são maravilhosas, né, o que me incomodava era que eu queria de alguma forma ultrapassar as barreiras da TIM, né, as portas da TIM, ajudar a sociedade. E aí foi quando nasceu o TIM Mais Diversa, que dá essa oportunidade das pessoas, de impactar realmente a sociedade, preparar mais as pessoas, as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. E aí, super elogiando aqui de coração a Talento Incluir, muitas consultorias me deram por vários motivos, tá? Não é uma crítica, não estou dizendo que elas fizeram de maldade, não foi isso, mas por vários desafios logísticos não puderam entrar nessa missão comigo, mas a Talento Incluir estendeu a mão ali, né? Enfim, e topou estar comigo nessa jornada. E agora a gente está finalizando aqui no mês super emblemático, né? Foi coincidência, não fiz de propósito para lacrar, não. Mas está terminando justamente no mês da luta da pessoa com deficiência, que a gente sabe que é um dos meses mais importantes do ano aí para vocês, né? Para a comunidade com deficiência. Então, assim, eu desejo muito sucesso para vocês. Eu sei que eu também estou lidando com expectativas e aspirações aqui das pessoas terem uma oportunidade na TIM. Eu preciso ser adulto e responsável socialmente de falar isso. Como eu falei com vocês, eu não posso prometer vaga para todo mundo. São 70 pessoas aqui me assistindo, né? Mas eu posso ter esse compromisso de pegar os e-mails das pessoas que se inscreveram nas turmas, né? Enviar para o time de recrutamento e seleção para que elas possam convidar para vocês se inscreverem para o Branco, enfim. E elas também ficarem monitorando as oportunidades para, quem sabe, convidar vocês para algum bate-papo, para alguma vaga que possa ter aí o perfil de vocês. No mais, assim, muito obrigado e desejo aí muito sucesso na trajetória profissional de vocês daqui para frente. E meu LinkedIn fica à disposição, é só escrever meu nome, Felipe Xavier da Silva, FI2LZPE, Xavier com X, para, enfim, a gente se conectar, vocês me acompanharem, eu acompanharem vocês, a gente trocando aí as futuras oportunidades, seja de carreira ou seja aí, quem sabe, de trabalho. É isso, gente. E passo a palavra agora para a Fabi, para a Tabata, enfim, para fazer o encerramento enquanto talento. Super obrigada, Phil! Gente, foi demais, né? E o que foi esse último encontro? Fabi, você arrasou! Eu aprendi muito aqui na sua aula de inteligência artificial, fiz todos os passos que você pediu aqui no meu LinkedIn, já tenho alguns pontos para arrumar. Depois eu vou levar como lição de casa fazer isso também. E para vocês para quem perguntou se a gente podia compartilhar o PPT, o PDF, né, da aula, a gente pode sim, para quem participou dessa aula. Então, a gente vai olhar na lista, né, quem estava nessa aula, e a gente pode sim compartilhar. Muito obrigada, gente! Gente, eu quero agradecer muito, muito, muito a todos vocês que estão aqui com a gente, que ficaram aqui, que participaram. Desejar de coração uma jornada de muito, muito, muito sucesso e que de verdade você consiga encontrar o seu propósito e fazer diferença como profissional com deficiência potente que eu sei que você é. E a gente se encontra aí na jornada da vida. Conte com a gente, eu, Tabata, Carol e toda a equipe da Talento Incluir, Catinha também, né? Não posso esquecer da minha amiga aqui. E nosso LinkedIn está aí, a Talento Incluir está aí. Conte com a gente sempre, Phil. Obrigada. Estamos sempre juntos quando você precisar, tá bom?